E se você descobrisse que tudo que você sabe a respeito da história de Alice no País das Maravilhas, na verdade é mentira? É isso mesmo que eu vou trazer pro vídeo de hoje. Vou provar que tudo que você sabe, tudo que você conheceu, era tudo balela. Se você quiser saber a respeito, continue assistindo. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e agora sim, definitivamente depois de um mês, este é o canal Sentinela. Sim, graças a Deus começamos. Primeiro vídeo do canal. Esse é o primeiro vídeo com conteúdo do canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer a verdadeira história de Alice no País das Maravilhas. Mas antes de começar, não esquece de curtir, compartilhar e também de se inscrever na página, ok? Para estar recebendo os próximos vídeos que eu vou estar postando. Também temos a fanpage do canal, onde eu vou estar atualizando sobre as produções, o que está por vir no canal. Então, segue a gente. Estamos agora no Instagram também. Então, é isso aí. Bora pro vídeo. Desde que a internet é internet, muita história inventada por aí. E dentre várias dessas histórias, eu achei a história, ou melhor, a verdadeira história de Alice no País das Maravilhas. E é sobre isso que eu vou estar falando agora. Foi algo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Há vários séculos atrás. Alice, na verdade, era uma pequena garotinha que sofria de esquizofrenia. O problema é que na época tinha muito preconceito com esse tipo de doença. Ou seja, as pessoas não suportavam ficar perto de alguém que tinha. E os pais dela foram forçados a internar ela num sanatório. Presa num sanatório. Ela não podia sair de lá porque não era aceita na sociedade. Ela era tratada como se fosse uma criminosa. Não podia ficar no meio de ninguém. A gente chega ao seguinte, ou seja, todo personagem, objeto ou situação que a gente conhece, na verdade era um desejo ou experiência da garota. Alice na época tinha 11 anos, quando foi internada. E é dentro desse sanatório que se passa toda a história. E agora eu vou apresentar para vocês alguns fatos interessantes sobre o local que ela vivia. Sobre as experiências e as situações e os personagens principais que a gente conhece como eram na verdade. Vou mostrar pra vocês agora o verdadeiro País das Maravilhas, que de maravilha não tinha nada. Sério, se liga só pra começar, o tal buraco por onde ela entra pro País das Maravilhas, na verdade era a janela do quarto dela, onde ela ficava presa. Então ela olhava naquela janela e sentia que ali era um meio dela poder sair de toda aquela prisão. Daí ela tirou o tal País das Maravilhas, que lá fora, com certeza pra ela, seria muito melhor do que onde ela estava. E era um desejo dela, era um meio que ela via de sair daquele lugar. E aí a gente já pula também pro Coelho, outro personagem que aparece no começo da história, que na verdade não era bem uma pessoa, mas sim uma experiência. Porque esse coelho representava o tempo em que Alice estava, o tempo para ela. Aquela coisa da pressa, o coelho de olho no relógio. Ela tinha o desejo de que o tempo passasse mais rápido. Para ela estava demorando demais o tempo em que a mãe dela ia aparecer e tirar daquele lugar. O Chapeleiro Maluco, na verdade, era o melhor amigo da Alice naquele local. Ele ficava distraindo ela, contando histórias de como seria o mundo lá fora. Só que ele sofria de bipolaridade, ou seja, a hora ele estava alegre, a hora ele estava triste, por isso aquele comportamento maluco dele. E ele tinha uma amiga muito esquisita, que é a famosa Lebre. A Lebre que ficava toda desesperada, esquisita. Na verdade, era uma amiga que dividia quarto com o Chapeleiro. E ela sofria de depressão profunda. E todas as vezes que a Alice tinha contato com ela, ela estava em desespero, preocupada e não conseguia se controlar. Aí eu fico pensando aqui. Eu fiquei gravando 15 minutos. E não tava gravando bosta nenhuma, eu tava falando pra câmera. Meu irmão, eu pensei, vou chamar ele que ele fica de olho pra mim pra garantir. Só que ele já sumiu. E se imagina se não estiver gravando? Tá gravando? E tem os amigos dela, o Tweedledee e o Tweedledoo, que na verdade eram gêmeos siameses. Os dois não tinham nenhum problema psicológico, mas foram presos naquele lugar porque eles tinham uma aparência muito horrível. E como o pessoal muito preconceituoso, por causa de um problema de cabeça, a Alice já foi internada naquele lugar.
Os dois também, por causa da aparência horrível, foram obrigados a ficar naquele lugar também. Eu fico imaginando, certas pessoas hoje em dia, imagina, todo mundo que fosse feio fosse obrigado a ficar internado. Meu irmão, coitado, nem tá morando aqui comigo. Ainda bem que você tem outro. Tem outro, né? Não sei aonde. Você já viu a foto lá? O que falou? 2 pontos a menos pra você, tá? Bom, e aí vem os outros personagens que eles fizeram mais... Os personagens que ela teve menos contato. Primeiramente vem a Lagarta, que ela encontra durante algumas caminhadas. A Lagarta era a terapeuta do lugar, com quem ela tirava dúvidas a respeito do que estava vivendo, de toda a situação do sanatório. Temos também o rei. O rei de copas era o psicólogo daquele sanatório. Ele que tomava conta do lugar, porque na verdade era um capacho da rainha de copas. E os naipes? Os naipes, eles eram meros enfermeiros, só seguindo ordem o dia inteiro, independente da ordem que recebesse, eles estavam fazendo. E aí começa a coisa a ficar mais sinistra. Agora eu vou apresentar os personagens mais esquisitos. Primeiramente, o gato. Sim, o gato, na verdade, era um enfermeiro do local. Só que não era um enfermeiro normal, ele era um enfermeiro muito ruim. Ele abusava da Alice todas as vezes que ele tinha contato com ela. E sempre que terminava de maltratar ela, ele terminava com aquele sorriso irônico. Por isso aquela imagem sinistra que a gente tem na história. Todas as vezes ele entrava, abusava dela, saía com aquele sorriso irônico e deixava a garota lá jogada no canto, sofrendo, triste. Sempre todos os encontros com ele, ela tinha uma experiência ruim. E a pior de todas na situação era a rainha de copas, que era a diretora daquele sanatório. Não tinha compaixão nenhuma por aquele pessoal que vivia lá dentro. Respira, meu filho, toda hora engasgando. Ela recorria a todo tipo de maldade que você imaginar. Terapia de eletrochoque, espancamento, até mesmo lobotomia ela praticava com as crianças daquele local. Sim, a situação era horrível, a mulher era muito ruim. A estilo a história mesmo que a gente conhece, só que real. Era muito sinistro. E aí, passando os personagens, a gente também tem o famoso coma-me, beba-me que ela encontrava pelo caminho. Na verdade, eram as drogas que a Alice era obrigada a usar. Ou ingerir todo tipo de droga que ela era obrigada a usar, causava algum tipo de alucinação nela. Daí que vem a sensação nela de encolhimento, de estar grande demais, as aparências esquisitas, ou coisas esquisitas que ela via, na verdade era por efeito das drogas que ela era obrigada a usar. E aí a gente chega à conclusão de que todo aquele país das maravilhas, tudo aquilo que a gente conhece, na verdade só existia na cabeça dela. Porque devido à doença que ela tinha, mas as drogas, as experiências que ela passava, o país das maravilhas, na verdade era a fuga, o meio que ela encontrou de sair daquela situação, que ela não se conformava em viver naquele local, não se conformava com tudo que ela vivia naquele lugar. E chegamos à Rainha de Copas. A Rainha de Copas, que eles ficam esperando todo o tempo salvar o país, na verdade era a mãe dela. Que ela tinha a sensação a todo momento, como eu disse, que ela ficava esperando que o tempo passasse logo para ela poder sair dali. Na cabeça dela era a mãe dela que ia vir e tirar ela daquele lugar. Afinal, quem colocou ela lá, né, pelo menos para ela, foi a mãe. Então ela ficava o tempo todo esperando que a mãe voltasse e tirasse ela daquele local. E meu irmão podia dar uma conferida para ver se tá gravando ainda. E aí, todo o universo apresentado, talvez você se pergunte, tá, ok, não era verdade, você já falou pra gente que é uma mentira, mas como a gente conheceu essa história? Sim, agora a gente vem pra parte mais sinistra. Sério, dá pra piorar. Como eu disse, a Alice ficava o tempo todo querendo sair daquele local. As histórias dela, que ela contava pros colegas, ou as teorias que eram criadas na rodinha deles lá, eram todas a respeito de como era o mundo lá fora. E cara, chega uma hora que ninguém aguenta. Foi assim com os índios, foi assim com os escravos. Vai prendendo demais o ser humano, eles vão achar algum jeito de se libertar. Você não consegue prender a cabeça de alguém por muito tempo, por mais que você prenda o corpo.
E ocorreu que a Alice tentou fugir do lugar. Ela bolou com os amigos um plano de fuga, eles traçaram toda uma estratégia, só que na hora de sair ela foi pega. Na hora que estava quase para sair, interromperam a fuga da Alice. E óbvio que isso não ia ficar barato. Ela foi espancada, foi abusada, passou pelas terapias de choque, tudo de ruim que a diretora, né, a rainha de copas, pôde fazer com a Alice, ela fez para punir ela com uma forma de vingança, porque não estava seguindo do jeito que ela queria. Ela era uma mulher muito ressentida, qualquer coisinha que você fugisse do que ela queria era punição em cima. Aconteceu que depois de toda essa situação que ela passou, ela ficou muito revoltada, perdeu o controle, sério, ela não aguentava mais receber ordens, não aguentava mais obedecer ninguém. Chegou o momento que qual foi a decisão da diretora? Vamos resolver o problema. Vamos tirar essa menina, vamos fazer de um jeito ou de outro essa menina sossegar o facho agora. E ela fez uma lobotomia na Alice. Quem conhece lobotomia sabe. A partir dali ela começou a viver em estado vegetativo. A Alice que a gente conhecia, a Alice sonhadora, que tinha vivido várias aventuras no País das Maravilhas, não existia mais. Era só o corpo ali, vegetando mesmo. Andava, fazia o que tinha que fazer, cumpria os instintos, mas não existia mais. E aconteceu que o tempo foi passando, depois dessa situação, até que ela veio a falecer. O corpo não suportou por muito tempo. Por fim, um tempo depois, um dos enfermeiros que tomava conta da Alice saiu daquele lugar. Não aguentava mais a situação, nem se tocou o que estava fazendo. Um enfermeiro saiu daquele lugar e ele acompanhava a rotina da Alice. Era um dos que acompanhava bastante a rotina dela. Um dos que era infelizmente obrigado a torturar ela, fazer todos os tratamentos ruins com as crianças. Aconteceu que ele resolveu trazer essa história dela à tona, só que ele não quis trazer como era realmente. Ele usou uma forma mais suave de contar essa história. Foi onde ele resolveu imortalizar a lembrança dela como a Alice sonhadora e aventureira que a gente conhece hoje em dia, na história de Alice e o País das Maravilhas. E essa foi a história do vídeo de hoje, uma das lendas da internet que a gente encontra por aí, muito bacanas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Não esqueça de deixar sua avaliação, comentar. Se você quiser algum tipo de tema, algum tipo de lenda que você conhece, deixa aí nos comentários para eu estar trazendo em um outro vídeo, ok? Vou ficando por aqui. Agradeço a todos que estão ajudando no crescimento do canal e valeu! Que macumba foi essa?